Olá, queridos, Shalom. Mais uma vez nós estamos com o nosso Café com Reis e eu quero continuar esse vídeo, mas antes eu quero pedir para vocês, mais uma vez, como sempre, para que vocês se inscrevam no canal, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho, dê o seu like e não se esqueça, compartilha, tá bom? Vamos compartilhar mesmo esse vídeo aí para que a gente possa alcançar outras pessoas. Não fique só em vocês. Vamos alcançar mais pessoas, porque o reino de Deus precisa alcançar essas pessoas. E só com a palavra do reino, amém? E nós estamos com uma série de mensagens sobre as chaves. E eu quero, nesse vídeo, dar alguns textos para vocês sobre a questão do conhecimento. O conhecimento, ele leva você à compreensão, certo? Quando você tem conhecimento, você passa a compreender. Quando você tem sabedoria, você aplica esse conhecimento. Você está me entendendo? Então, eu quero que você tenha conhecimento e você compreenda e depois você, com a sabedoria, você aplique isso. Não adianta te ensinar e você não aplicar. Tá bom assim? O próprio Senhor Jesus, quando se fala em Jesus, se fala em conhecimento. Ele é o conhecimento puro, né? Ele veio com o conhecimento, ele trouxe o reino junto com um conjunto de coisas para que nós sejamos abençoados, para que eu e você seja abençoado. Então, o Senhor Jesus, ele fez muitos milagres. Aí nós começamos a entender assim: Jesus fez muitos milagres, ele ostentou poder, Não. Jesus, ele não veio ostentar poder. Ele não fazia milagres. Milagre para mim e para você e para o povo da época. Mas e ele? Ele não via assim. Jesus, ele vivia num reino em que não tinha ninguém doente, não tinha ninguém morto. Então, ele não precisava ressuscitar ninguém. Ele chega aqui, ele encontra isso. Então, nós vemos isso como um milagre. Então, Jesus, o que ele fez? Ele ministrava o reino de Deus. Ministrando o reino de Deus, o que ele fazia? Ele mostrava, principalmente para os 12, os milagres, ou seja, a cultura do reino. Ele mostrava que o reino que ele veio não tinha ninguém doente. O reino que ele veio, todo mundo era saudável. E o que ele fazia? Ele, quando via alguém doente, ele deixava essa pessoa saudável, ou seja, deixava essa pessoa normal. Assim como foi ministrado no prédio da nossa comunidade nessa semana, dizendo que quando uma pessoa está doente, isso não é normal. Doença não é normal, mas as pessoas estão tão acostumadas, às vezes até dentro do reino com a doença, que acha que a doença é normal, e a doença não é normal. Então Jesus não via a doença como normal, porque ele sabia que a cultura do reino era saúde, tinha saúde. A cultura do reino é prosperidade. As pessoas, elas viviam num mundo em que tudo que Jesus fazia, é um milagre, realmente um milagre. Mas Jesus fazia isso justamente porque ele não estava acostumado com isso. E ele mostrava através das suas ações como que era o reino. Olha, nesse reino não tem doença. E as pessoas, ele ministrava para que as pessoas pudessem entender o reino. E quando ele agia, até quando ele mesmo falava assim, se não houver sinais, eles não vão crer. Mas ele mostrava os sinais, já mostrando qual era a cultura do reino. Então, o que ele trouxe, ele deu para mim, deu para você. Quando ele fala, Pedro, eu te dou as chaves do reino. Então, ele deu a chave para mim e para você. E uma dessas chaves que eu quero anunciar para você é a chave da autoridade. É a chave da autoridade. Você tem que ter conhecimento que você tem autoridade. Você não fica... Uma pessoa que tem autoridade, ela não vive dependendo de... Ela tem autoridade para tomar para si o que ela precisa. Você tem a chave do quê? Do reino.
E o que Jesus falou? Busca primeiro o reino e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você tem a chave do reino, busca o reino e a sua justiça. Justiça que Jesus falou, essa justiça significa direito. Então, buscai o reino de Deus e seus direitos. Jesus nos deu direitos. Direitos esses que não tomamos posse porque não reconhecemos a autoridade que Ele nos deu. Uma das chaves do reino é a autoridade que Deus te deu. O conhecimento, ele dispensa milagre. Quando você conhece, o milagre, ele é dispensado porque você tem conhecimento. Porque todas as vezes que você precisa de um milagre, é por conta que nós, erramos em alguma coisa. Tem um problema e esse problema necessita de um milagre. E grande parte das vezes é porque nós funcionamos errado. Eu dei um exemplo no vídeo passado. Aí você funciona errado e depois quer um milagre. Está entendendo? Todo milagre precede de um problema. Então, você tem que ter conhecimento. O conhecimento vai destruir, vai fazer com que, não digo destruir, mas vai fazer com que você não tenha necessidade do milagre. Você já pensou que todo problema que você tem é por conta que é por isso que você quer um milagre? Já pensou nisso? Então pensa. Agora, quando você age certo, o que acontece? Você não precisa de um milagre. E Jesus não ostentava isso. Jesus, o que ele fazia? Eu vou contar para vocês algo que Jesus fez. Ele falou para os discípulos: olha, pega o barco e vai navegar, eu vou atrás de vocês. Só que eles não esperavam que Jesus ia andando pelas águas. Oh, meu Deus, todo mundo deve ter ficado, Jesus andando pelas águas, só o pessoal, só os discípulos, só os que estavam no barco, ficaram assim. Jesus, para ele aquilo era normal. Você tem que entender que tudo que Jesus fazia era normal. Para nós é que milagre, e a gente grita e faz um montão de coisa, mas era normal. E eu quero terminar dizendo para você que Jesus veio para fazer você e eu, no caso, eu e você, ficarmos iguais a Ele. A função de Jesus, dentre tantas, foi fazer com que o homem olhasse para Ele e enxergasse Ele mesmo. Está entendendo? Eu costumo dizer aqui que o que acontece? Quando você conhece ou tem relacionamento com alguém, você passa a se conhecer. Então Jesus também é um espelho. Quando nós olhamos para Jesus, nós nos enxergamos como somos de verdade. Você vê a sua identidade em Cristo. Por quê? Porque Ele veio para isso. Ele sempre quis isso com os discípulos e Ele conseguiu com os discípulos. Quando Ele vai andando pelas águas, você observa que em algum momento Ele conseguiu algo tremendo. Ele foi pelas águas e alguém disse assim: é um fantasma. Aí Pedro viu, não, ele falou: não, sou eu. Pedro vira e diga assim: se for tu mesmo, manda que eu vá. Eu costumo dizer que é a senha. A senha é o seguinte: se Jesus manda fazer, meu irmão, pode fazer que dá certo. Ele pegou e virou e falou assim: se for tu mesmo, manda que eu vá. Quando ele pisa na água e não afunda, Jesus não fez milagre nenhum. Quando ele começa a caminhar pelas águas, não foi Jesus que fez o milagre dele não afundar. Não foi não, filho. Naquele momento, quando Jesus falou para ele, vem, a palavra rema, quando Jesus falou para ele, vem, ele assumiu a identidade dele verdadeira. A mesma identidade de Cristo. E aquilo, andar pelas águas, se tornou algo normal. Aí você fala assim: não, pastor, foi Jesus que fez um milagre para ele andar pelas águas. Então Jesus falhou, né? Ele deve ter falhado, né? Ah, Jesus falhou. Por quê? Porque ele afundou. Então o milagre de Jesus não foi completo. É porque não foi Jesus. Ele assumiu a identidade dele, de cidadão do reino, a identidade de Adão antes da queda, e andou por cima das águas. Mas ali mostrou o que faz com que eu e você afundamos. É olhar para as circunstâncias. É olhar para as coisas difíceis. Aprenda uma coisa.
O inimigo da sua visão é a sua vista. Se Pedro não tivesse olhado para o lado, de repente ele continuava com a identidade correta. Mas ele olhou para o lado. Então não olha para o lado. Não deixe as suas vistas te enganar. Tua visão é o que Deus te deu. Tá bom assim? Que Deus te abençoe. E tem mais. Essa é a chave da autoridade. Você toma posse dessa autoridade. Você tem poder. Jesus trouxe. Ele veio para fazer você ficar igual a Ele. Para você ficar igual a Ele. E você fazer as coisas que Ele faz. É isso que Ele veio. Tá bom assim? Então, nos próximos vídeos nós vamos estar falando mais um pouco sobre as chaves e sobre o conhecimento da palavra de Deus. Tá bom assim? Que Deus te abençoe. Eu quero, antes de terminar também, dizer para você que nós temos um seminário de reino que eu vou dar, esse seminário de reino. E, como eu sempre digo, vai ser um divisor de águas para a sua vida. E não importa quantos anos você tem de crente, você vai ouvir coisas novas do reino de Deus. Ah, pastor, coisa nova é coisa nova no bom sentido. Porque para mim tudo é verdade, tudo que se prega é verdade. Só que eu quero ministrar para você o mesmo ponto que você vê, mas eu quero mostrar para você de um outro ângulo. Mas é a mesma coisa. Só que eu quero e o que eu vou passar é uma questão original. O reino de Deus na forma original para a sua vida. Lá você vai ver. O negócio é você ir. Você vai ter 2 horas por dia de seminário e vai ter o restante para lazer. Mas vai ser bênção, tá bom? Ai, pastor, estou com dúvida. Como é que eu faço? Olha o banner aqui. O banner está aqui em cima. Você pode olhar o banner. Tem telefone. Tem vaga por enquanto. E você vai participar e vai ser abençoado no nome de Jesus. Tá bom assim? Então, querido, quero que você não se esqueça de sempre estar atento aos nossos vídeos, porque muita coisa boa ainda vem por aí. Vou ministrar o reino para você de uma forma que você talvez nunca tenha visto ainda. Tá bom assim? Então que Deus te abençoe e até a próxima com o nosso, Café com Reis. Shalom, querido.